Boa noite. Negro, branco, mestiço, pardo, moreno, galego, qual a sua cor? Difícil chegar a uma conclusão em um país formado por inúmeras raças, como é o caso do Brasil. Inicialmente eram os índios e, a partir do século XVI, grupos invasores ou acolhidos por quem já estava aqui foram compondo a nação brasileira, formada por povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conversar sobre essa formação e como lidar com questões como o sistema de cotas no Brasil, que tem como critério a cor da pele. Uma orientação normativa do Ministério do Planejamento e Gestão obriga todos os candidatos a concursos públicos federais e que buscam vagas através do sistema de cotas a passar por uma avaliação presencial. O objetivo é confirmar se o candidato é mesmo preto ou pardo, como informado na autodeclaração. O tema é polêmico e vamos saber o que pensam nossos convidados. Liana Lewis, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Silvio Ferreira, psicólogo, professor da UFPE, autor do livro A Questão Racial Negra no Brasil. Alexandro Silva de Jesus, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode participar do programa enviando sua pergunta ou também dando a sua opinião. Anote o número 81 988 30 7098. O programa também é exibido em tempo real, ao vivo, pelo site www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Liana. E aí, vamos começar entendendo, tentando compreender um conceito para raça em um país tão miscigenado como é o Brasil. Eu vou startar com você, Liana, mas aí os outros podem complementar essa pergunta também. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui ao lado dos professores Silvio e Alexandro. Bom, raça, na verdade, ela é uma construção social, uma construção histórica, a partir da percepção de diferenças corporais, digamos assim. Então, a raça, ela não é um dado da natureza. A natureza não escolheu, você vai nascer negro ou você vai nascer branco. Essa nomeação, ela foi dada a partir do colonialismo europeu, como forma a hierarquizar os grupos humanos, mas a grande questão é que, a partir de então, ela tem um impacto real, um impacto concreto na vida das pessoas. Então, a depender do grupo racial, as pessoas vão ter acesso diferenciado a bens simbólicos, a bens materiais, vai ser vista moralmente, esteticamente, eticamente, de maneira diferenciada. Mesmo não tendo o poder de escolher a sua cor, exatamente, como você falou. Mesmo sendo um acidente, Porque o fato de eu ter nascido branca foi um acidente. O fato do meu pai ser branco e minha mãe ser branca é um acidente. Mas esse fato vai me assegurar, eu como mulher branca, por exemplo, uma série de privilégios. Então, não é um dado biológico, não é um dado da natureza. É um dado que é uma construção, mas a gente diz que ele se torna real no sentido que vai ter efeitos muito concretos na vida das pessoas. Professor Silvio Ferreira, qual a sua visão sobre esse conceito? Sobre a miscigenação? É sobre o conceito de raça ainda, depois a gente aprofunda o conceito de miscigenação também. Eu acho que toda discussão ela tem sempre um caráter de positividade e tem elementos também que podem ser considerados de negatividade. Acho que esse é o caso da questão da discussão em torno da raça. Durante muito tempo se disse que no Brasil não havia problemas racial, o que é uma mentira, isso é uma falácia deslavada, não é? Se construiu um discurso de uma paz e sossego racial no Brasil para escamotear uma atenção voltada para aquilo que poderiam ser as tensões raciais, e se não as tensões raciais, uma dominação de uma raça de origem europeia sobre outras raças, os povos ameríndios e os povos africanos. Então, se achou que o Brasil tinha superado essa questão de raça, e, na verdade, tínhamos avançado bastante, mas não o suficiente para abolir da sociedade brasileira o controle e o domínio racial de uma determinada raça sobre o conjunto das outras raças, ameríndias e negras.
por sua vez, se não superou, hoje traz uma questão que se faz necessária. Agora, implica, eu acho, uma perspectiva que pode ser visto também, não só na dimensão positiva, mas na dimensão negativa. Eu tomo assim. Por quê? Porque mesmo que não tenhamos superado, como os discursos tradicionais disseram que nós superamos a questão racial, jamais superamos, na forma como sempre foi posto, mas também o Brasil não é um inferno racial que outros países conheceram ou ainda talvez conheçam. Então, se não éramos o inferno, não éramos também o paraíso. Se não éramos o paraíso, não era o inferno. Então, eu me lembro de uma biografia de um escritor americano, um negro que foi escravo. Ele assinava o nome dele como Booker T. Washington. E esse ex-escravo que criou uma escola, depois se tornou um dos educadores mais importantes dos Estados Unidos. Hoje tem uma universidade fundada a partir dessa escola dele, escola feita de banco de madeira, vagabundo. Ele se tornou um grande educador e tem uma grande universidade negra americana. Na biografia dele, que é uma biografia traduzida para o português por Graciliano Ramos, ele conta uma cena que é chocante. Ele estava viajando num trem na parte de carga, que era destinada aos negros, e de repente o cara vem ver os tickets das pessoas e olha para ele assim e acha que ele não é negro e manda ele sair de lá. Aí ele não sai, porque ele sabe que ele era negro, ele sabia, o lugar dele era lá. Aí o cara sente que ele insiste em permanecer. O cobrador fica em dúvida, então, se ele era negro ou não. E faz um exame racial nele. Olha as gengivas, olha o pé para ver se o pé é achatado, se a gengiva é roxa, se certas partes íntimas dele são roxas. Então, isso é um exame, digamos, físico, no rigor da expressão, que pode ser uma coisa absolutamente constrangedora. Alguém vai dizer, pelo formato do nariz, o tamanho da orelha, a cor da pele, o pé chato, as gengivas. Aí outro pode dizer assim, eu quero ver mais do que isso não me convence ainda que essa pessoa é negra ou mulata, eu quero ver as partes genitais, porque são mais escuras em geral. Aí eu quero ver se são realmente roxas. Pode chegar a uma situação constrangedora como essa, no limite mesmo, de uma discussão posta. Uhum. Então vamos... o senhor complementa para depois a gente ouvir... Não, eu encerro aqui. Encerra já? Encerro. Ok, então vamos a Alex. Alex, aí, qual a tua visão sobre isso? Eu queria enfatizar duas coisas sobre isso. Né? Primeiro, esse deslocamento da raça como um dado biológico para um dado sociológico, uma construção sociológica, social, que Liana destacou, é extremamente importante. Né? Essa relação da raça com a biologia, ela tem criado uma série de problemas. Problemas que a gente vê hoje de duas formas. Por exemplo, o modo como o IBGE, como o IPEA, traduz a experiência de raça, que é a autodeterminação. Né? Isso é importante. Eu acho, de um lado, importante. Por quê? Porque a raça, do modo como ela é estruturada, ela é um fardo, né, para as pessoas negras, para as pessoas de cor. Então, quando o Estado permite que você se autodetermine, ele está permitindo que você faça uma decisão sobre você mesmo, sobre o fardo da raça, se você coloca sobre si mesmo esse fardo ou não. Ao mesmo tempo, quando ele estabelece nessas instituições uma categoria como raça, ele está fazendo ele está tomando uma decisão muito importante. Ele está entendendo que o Brasil não pode ser compreendido apenas em termos de classe, ou em termos de gênero, mas também em termos de raça. Tem alguma coisa no critério raça, no dispositivo raça, que traduz algo muito importante no Brasil. O Estado reconhece isso quando coloca a raça como categoria. Por outro lado, quando ele coloca políticas públicas que permitem com que você se autodeclare, aí outros problemas não esperados começam a acontecer. Exatamente. Uma delas é a possibilidade, por exemplo, do branco descobrir nele uma reserva de experiência negra que permite com que ele se sinta à vontade para fraudar o sistema de cotas. Né? Então, é um termo extremamente ambíguo, que, do ponto de vista estatístico, demonstra uma experiência racial dentro da nossa sociedade, e, do ponto de vista das políticas públicas, ele é sempre faltante, porque a autodeclaração ela não é suficiente. A gente ainda vai retomar essa questão da autodeclaração e a questão, inclusive, da avaliação visual, né, que é uma coisa polêmica que está posta aí. Mas, voltando para a Liana,
A dificuldade que a gente tem para compreender um conceito de raça está muito ligada à própria mistura, né? À própria miscigenação. Então, assim, a gente começa no Brasil com os índios e depois a gente vai se tornando essa população que hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja totalmente negro, totalmente pardo, totalmente branca, né? Tudo muito mesclado. Eu gostaria que a gente trouxesse agora um pouco a discussão sobre essa formação a partir exatamente do cruzamento de tantas raças. Então, eu costumo colocar para os meus alunos, né, que quando alguém tem dificuldade em saber se é negro ou não, basta perguntar a um policial. Né? Porque o policial, que é o braço armado do Estado, é a violência, né, institucionalizada, né, ela vai de uma maneira muito forte em cima do negro, especialmente do homem negro, do jovem negro. Estão aí os dados estatísticos, né, o mapa da violência. Veja, biologicamente, né, somos todos miscigenados. Né? A gente volta a essa discussão, né, do corpo, do biológico. Biologicamente, somos todos miscigenados. A questão racial é uma categoria política. Como se deu essa miscigenação no Brasil? Gilberto Freire, né, ele tende a romantizar esse processo de miscigenação, mas, na verdade, ele foi extremamente violento. Né? Tem uma autora que ela vai denominar de estupro colonial. Né? A miscigenação, ela foi uma arma colonial. As mulheres indígenas, as mulheres africanas, elas foram estupradas pelo senhor branco, né? Pelo português. Enfim, dentro dessa miscigenação, né, a categoria, né, negro, a categoria branco, essas categorias raciais, elas vão permanecer e a miscigenação ela vai ser vista como um problema, né, especialmente no início do século XIX, a partir do racismo científico, que vai ver o híbrido como um ser que vai estar em decadência. Quando essas teorias foram importadas para o Brasil, no final, na década 70 do século XIX, o Brasil estava entrando para a modernidade e estava se construindo um conceito de nação, um conceito de povo, né? Os teóricos brasileiros, né, os intelectuais, eles se viram numa situação difícil. Como é que a gente vai legitimar para a Europa que a gente é um povo, que a gente é uma nação, se somos tão miscigenados? Né? Então, tiveram algumas saídas, uma saída foi eugênica, uma política de Estado de imigração, de embranquecimento, e a outra chega na década de 30, com Gilberto Freire, que é o aumento da democracia racial. Né? No Brasil, somos todos miscigenados, o que é fato, né? Não dá para dizer quem é branco, quem é negro, isso é inverdade, né? Porque a gente categoriza. Né? Então, a miscigenação, mais do que um dado biológico, ela é um discurso. Ela é um discurso e chegou a ser, inclusive, uma política de Estado, né? Quando a gente pensou na migração de europeus para embranquecer a nossa população. Né? Então, o Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo que eu gosto muito, ele tem um texto rediscutindo a mestiçagem no Brasil, né? Ele vai colocar isso muito claramente. A identidade racial era uma identidade política. Né? Ela é política. E a questão, o problema da miscigenação, né, é que esse degradê, né, o moreno, o café com leite, né, todos esses recursos linguísticos, né, são formas da gente fugir, o que eu digo da palavra maldita que é o negro. Eu fiz há uns 7 anos atrás uma pesquisa no Ministério Público de Pernambuco, que foi patrocinada pela CEPIR, e aí que era para ver o racismo institucional dentro do Ministério Público de Pernambuco, e uma das questões que eu fiz foi a autodeclaração, como você se declara. E aí eu tinha um leque de pessoas utilizando moreno claro, enfim. Logo depois, de acordo com as categorias do IBGE, né, asiático, preto, que é negro, e pardo e branco, como você se categoriza? A diferença de porcentagem de todo esse leque, que não se definia como negro, utilizava esses recursos linguísticos, para o de baixo, negro, né, preto e pardo, foi de 0,6%. Ou seja, todas essas pessoas que utilizavam recursos linguísticos para não se definirem como negros, quando eram obrigados a se definir como branco ou negros, se definiam como negros. Né? Então, esse leque é uma forma de negar a raça. Professor Silvio. Eu entendo que seja forma de negar a raça, mas às vezes eu fico me perguntando, Liana, se também não é um sentido de negar uma desvalorização social. Ah, sem dúvida. Se não implica numa situação de desconforto, entendeu? Porque eu acho que nós nunca tivemos no Brasil um sistema de categoria racial no sentido biológico determinado, rígido e insuperável, como eu conheci, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pessoa pode ter todos os fenótipos de uma pessoa absolutamente caucasiana, branca, etc.,
olhos azuis, cabelos lisos, nariz afilado, pigmentação absolutamente clara, mas se ela tiver na sua origem, nos seus antepassados, 1/8 de sangue negro, ela é negra. E eu digo isso não apenas assim como sistema de classificação, mas uma certa vez eu estava numa igreja batista no Alabama, levado por um professor da Universidade do Alabama, colega seu, sociólogo, e era uma igreja no domingo de manhã, uma igreja de negros, de celebração, pastor, toda a igreja de negro. E eu disse, essa igreja é frequentada somente por negros? Ele disse, é. Eu disse, pessoas brancas não frequentam? Ele disse, não. Isso antes de começar o culto. De repente, chega um senhor de idade, aproximadamente uns 60 anos ou mais, 2 bancos na minha frente, e quando ele passa e entra no banco para sentar, eu vejo que tinha chegado um homem branco de olhos claros. Aí eu digo, então, para o professor, o sobrenome dele era Porter, eu disse, esse homem que chegou agora é um branco. Ele disse, não, ele é um negro. Eu disse, esse homem é um negro? Ele disse, é um negro. Eu fiquei olhando o homem, tentando de onde eu estava, e ele disse, eu disse, esse homem não é negro. Ele disse, é negro. Eu disse, se você encontrasse com esse homem no meio da rua e cruzasse com ele, por acaso, sem ser aqui, você diria que ele era um negro? Ele disse, jamais. E eu disse, como é que você está dizendo que é negro aqui? Ele disse, porque ele sabe que é negro. Aí eu disse, ele sabe que é negro porque, ele disse, tem 1/8 de sangue negro. Então, nos Estados Unidos tem essa cota que estabelece uma rigidez muito grande. Agora, tanto quanto nós, por razões de violência, de estupro colonial, como você mencionou, não é? É uma sociedade também miscigenada. É uma sociedade que, nessa miscigenação dela, tanto quanto acontece no Brasil, as pessoas querem fugir do horror de terem um sangue negro como origem e se veem os americanos, e a gente sente isso lá, eles têm uma valorização para as pessoas de pele mais clara. Então, esse é um ícone, não é por menos que dizem que Michael Jackson estava embranquecendo, né? Então, acho que o Brasil tem muitas particularidades. É uma sociedade muito atípica. Agora, não deixa de haver entre nós um desconforto enorme, um horror e um sofrimento e essa história toda de estupro que ainda, de algum modo, continua de variadas maneiras na nossa sociedade. Ok, a gente faz o nosso primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre miscigenação e racismo no Brasil. Até já.